Bom dia a todos, meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo védico, também psicanalista. Hoje mais um vídeo da série Lagnesha. Vou falar sobre o ascendente em Gêmeos. Se eu falo do ascendente em Gêmeos, o Lagnesha é Mercúrio. Lembrando que Lagnesha, Lagna, pela astrologia védica, é ascendente. Lagnesha é o planeta que rege o ascendente, ou seja, o signo que está no ascendente, casa 1. Então, se eu estou falando de Gêmeos, no ascendente, Mercúrio é o planeta que rege o signo de Gêmeos. Então, Mercúrio, ele é o Lagnesha. Ok? Bem, antes de qualquer coisa, é importante... São dois pontos aqui. Bem, o primeiro ponto aqui. O meu convite que eu faço a vocês é: utilizem o sistema de casas, signos inteiros. Ele é utilizado pela astrologia védica, pela astrologia helenística e pela astrologia medieval. Ele simplifica a vida de vocês. De que maneira? Se você marca ascendente em Gêmeos, casa 1, ascendente, é a mesma coisa. Tudo que for de Gêmeos é casa 1. Se você tem um planeta que é a 1 grau de Gêmeos, ou a 29 graus de Gêmeos, é tudo casa 1. Se você tem algum planeta que em Câncer, 1 grau de Câncer ou 29 graus de Câncer, não importa. Tudo é casa 2. Tudo que é de casa 2 é Câncer, tudo que é de casa 3 é Leão, tudo que é de casa 4 é Virgem, e assim por diante. 12 casas, 12 signos. Cada signo, todas as casas têm o mesmo tamanho. Não tem essa história de uma casa enorme, outra casa pequena, signo interceptado. Cada um utiliza aquilo que quiser, mas o meu convite a vocês é: abandone esse sistema de casas plácidos, seja lá o que for. Simplifica a vida de vocês, ok? Então isso vai ajudar vocês na análise. Bem, vamos lá, outro ponto aqui. Zodíaco sideral e zodíaco tropical. Tropicalistas e sideralistas. Bem, são duas linguagens diferentes, duas bases de cálculos diferentes para analisar o mapa de vocês, ok? Vamos lá. Zodíaco sideral, essa base de cálculo, essa linguagem aqui, ela é utilizada pela astrologia védica. 99% dos maiores astrólogos da Índia utilizam isso aqui, ok? Claro, se é uma linguagem diferente, uma base de cálculo diferente, o resultado é um. É um panorama. Zodíaco tropical, utilizado pelo Ocidente, ok? Tropicalistas, digamos assim, vamos chamar, quem utiliza essa linguagem, essa base de cálculo aqui, ok? Muito bem. Isso vai gerar um outro resultado, um outro panorama. Não há por que rivalizar, apenas entender que são dois panoramas diferentes e que você poderá enriquecer a sua análise estando em contato com esses dois panoramas. Muito bem. Rapidamente, eu tenho um vídeo falando sobre isso, mas eu quero que vocês entendam rapidamente qual é essa diferença. Vamos lá. O zodíaco tropical. O zodíaco tropical, ele se baseia na relação Terra e Sol. Bem, qual é a relação Terra e Sol que nós conhecemos? As estações do ano, os equinócios e os solstícios, ok? Lembre-se que eles se basearam sempre no hemisfério norte. Então vamos lá. Quando começa o inverno para eles, que marca o início do signo de Capricórnio? Tropical, aqui. Baseado pelo hemisfério norte. 21 de dezembro, correto? Correto. Terminou aquele período do inverno difícil, complicado, aquela coisa toda, e nós aqui no hemisfério sul, principalmente quem está perto da linha equatorial, não sente muito essa variação das estações do ano. Mas, muito bem. Depois de passar esse inverno que castigou muito e tudo mais, aquela coisa toda, vem o equinócio da primavera. O equinócio da primavera marca o início da primavera, para eles lá, que é mais ou menos dia 21 de março. Muito bem. 21 de março... eles entendem que é o início da primavera e o início do signo de Áries, porque Áries é o primeiro signo, é aquele que o Sol se exalta, é o início de uma jornada, é a luz que se ilumina depois de uma grande escuridão do inverno, da ararata. Ótimo, beleza, bonito. Muito bem.
Então, para eles, para os tropicalistas, pouco importa as constelações. Pouco importa, eles não estão nem aí para isso. Tá? Então, essa é a linguagem. Quando a gente vai para os sideralistas, para quem utiliza o zodíaco sideral, a linguagem é outra. Muito bem. O que importa é a posição dos planetas em relação às estrelas fixas. Toda a constelação, ela é composta por várias estrelas fixas. Ok? Então, o que importa para os sideralistas é essa relação e não estação do ano. Então, é olhar para o planeta no telescópio e ver, está passando por qual constelação? Ah, então o Sol está passando pela constelação de Leão. Ah, que bacana. Então, Sol está em Leão. Muito bem. Para os tropicalistas, para quem utiliza o zodíaco tropical, porque não coincide. Daí que o resultado vai ser diferente. Não coincide. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: são linguagens diferentes, são panoramas diferentes. Todos eles tentando dar conta desse inominável, desse mistério que é você. Essa é a ideia. Tá? A ideia toda é que as astrologias, elas estão tentando encontrar uma maneira de dar conta do mistério da vida. Então, a rivalização, ela é boba. Entenda que você está acostumado a, provavelmente, você que mora aqui no Brasil, você que já teve oportunidade de ler, de ter uma leitura do seu mapa, com certeza ele utilizou, ou ela utilizou, o zodíaco tropical. Agora eu convido vocês a olharem para por um outro viés, ok? Que é pelo zodíaco sideral. Eu tenho um tutorial nos meus destaques no meu Instagram, Levi C. Davi. Vocês entram lá e eu mostro para vocês o passo a passo. É de graça para vocês para vocês terem o resultado desse novo mapa. Utiliza os mesmos 12 signos, as mesmas 12 casas, os planetas, a posição deles que vai ser diferente. Tá? Então eu mostro lá para vocês. Então, para acompanhar essa série e todos os vídeos que eu faço, eu convido vocês a terem os resultados do mapa de vocês pelo zodíaco sideral. Aquele zodíaco que é utilizado por 99% dos maiores astrólogos da Índia. Isso não é qualquer coisa. Tá? E esqueça um pouquinho, esqueça. São linguagens diferentes. Lembre-se, quando você vai pesar alguma coisa, você vai nos Estados Unidos, qual é o sistema que eles utilizam? É Libra. Aqui no Brasil, o quê? É quilo. É o mesmo objeto, mas um utiliza uma linguagem, o outro utiliza uma outra linguagem. Ok? Então, essa é a proposta. Vamos lá. Primeira coisa. Lagnesha. O que é Lagnesha? Lagna, pela astrologia védica, tá? É ascendente. Casa 1. Tá. Lagnesha é o planeta que rege o teu ascendente. Como é que eu sei o planeta que rege o teu ascendente, a sua casa 1? Por quê? Eu estou falando o quê? Ascendente em Gêmeos. Hoje é o vídeo ascendente em Gêmeos. Então, para quem tem Gêmeos no ascendente ou casa 1, Mercúrio é o planeta que rege a casa 1. Porque o signo de Gêmeos está ali. Qual é o planeta que rege a casa 2 para os ascendentes em Gêmeos? Não é Câncer? Quem está na casa 2? Então, a Lua rege a casa 2. Tá? Então, hoje eu vou falar do Lagnesha para os ascendentes em Gêmeos. Então, Mercúrio. Tá. Vamos pensar o seguinte, casa 1. O que é a casa 1 ascendente? Ascendente fala sobre o seu corpo, ascendente fala sobre a sua aparência, fala sobre a sua mente, a sua mentalidade. Para a astrologia védica, casa 1, 5 e 9 falam sobre a sua mentalidade. Fala sobre você,
A casa 4 fala sobre a mãe, a casa 9, não é a 10, a casa 9 para a astrologia védica é o pai, né? A casa 6 é a madrasta e assim por diante. A casa 1 é você, tá? Então você imagina uma empresa, a empresa ascendente em Gêmeos, e tem um representante, um planeta regente daquela casa. Ele é um representante do ascendente, ele é um representante de você. E esse representante, ele vai estar então representando essa empresa ascendente Gêmeos, ele vai estar em algum lugar no mapa, em alguma casa, em algum signo, com ou não próximo de algum planeta. Então, esse planeta, ele é um dos 4 significadores pessoais do mapa de vocês. Sol, Lua, ascendente e o planeta regente do ascendente, que é o Lagnesh. Então, se o ascendente é você, casa 1, esse planeta, ele é o representante de você. Então, a casa, o signo e os planetas que estão próximos desse representante, esses pontos, eles são cruciais para analisar você. É aí que tá. Por isso que eu estou fazendo essa série, para vocês dimensionarem que é um dos direcionadores da vida de vocês. Qual é a casa, o signo, os planetas que estão próximos do seu Lagnesh. Tá? Então, vamos lá. Lembrando para vocês que Mercúrio, ele se exalta no signo de Virgem. Se Mercúrio se exalta no signo de Virgem, aonde Virgem está para os ascendentes em Gêmeos, casa 4. Então, se você tem o Lagnesha em uma casa angular, casa 1, 4, 7 ou 10, isso já é positivo. Estando em exaltação, na casa 4, claro, signo de Virgem. Isso é muito positivo. O que é a casa 4? A casa 4 fala sobre felicidade, fala sobre mãe, fala sobre as questões profundas emocionais. A casa 4, ela vai falar sobre imóveis, fala sobre a sua casa, a sua morada, fala sobre automóveis também, isso pela astrologia védica, tá? Tem a ver com educação também, tem a ver com educação. Tem algumas casas ligadas à educação, a casa 4 também. A casa 4 tem uma ligação com a família porque são as raízes, digamos assim, né? As raízes profundas, então isso tem a ver também com a casa 4. Então, olha o quanto é interessante isso para vocês, tá? Bem, um outro ponto também que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Todo signo, ele tem uma característica. Ou ele vai ser móvel, ou cardinal, que é a mesma coisa, só muda o nome, fixo, ou duplo, ou mutável. Então, mutável, duplo, fixo, móvel, cardinal. Móvel, cardinal, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Signos duplos ou mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Os signos móveis, como o nome já diz, são de ação, de mobilidade. Signos fixos, fixidez e desenvolvimento. E os signos mutáveis ou duplos são adaptativos, mas fala sobre duplicidade das coisas. Bem, então, se o seu Lagnesha estiver num signo móvel, isso já traz para você um indicativo interessante. É um vetor. A astrologia é você coordenar vetores. Então, um vetor importante para a sua jornada da vida é você entender que a sua vida provavelmente vai ter muito essa mobilidade. Talvez casar várias vezes, se mudar de diversos locais, né? Ou emprego, seja lá o que for. Mas sempre essa ideia da mobilidade. Um dos significadores pessoais, que é o Lagnesha, ele está onde? Num signo móvel. Então isso já traz para você.
Se ele estiver um signo fixo, provavelmente o que é? Fixidez e desenvolvimento. Isso é um indicativo ao longo da sua jornada, um pouco da tua direção. Se ele estiver num signo duplo ou mutável, fala sobre essa capacidade, por exemplo, de adaptação. Então isso é importante, tá? Então, só uma observação para vocês. Então ali, com Mercúrio na casa 4, para os ascendentes em Gêmeos, é maravilhoso. Já no signo de debilidade de Mercúrio, que é Peixes, casa 10. E aí, nessa debilidade, e a gente entende um pouco por que a debilidade, Mercúrio poderia escolher qualquer signo para se exaltar. Exaltar é o estado máximo que aquele planeta consegue de chegar. É o lugar que é mais pleno para ele. E nem sempre coincide com um signo que ele fica em domicílio. Né? Domicílio, no caso, Vênus, fica domiciliado, ou seja, ele rege Touro e Libra. Mas ele não se exalta nem em Touro nem em Libra. Ele se exalta em Peixes. Mercúrio, por um acaso, ele rege Virgem e também se exalta em Virgem, tá? Mas isso não é comum. O Sol, ele rege Leão, mas se exalta em Áries. Então, quer dizer, você vê que o estado máximo daquele planeta, no caso agora Mercúrio, é em Virgem. E Virgem, ele é um signo mutável e terra. Então vocês percebem que Mercúrio escolheu um signo de terra para encontrar a sua exaltação. Isso traz uma característica importante para esse planeta. Então, Mercúrio não é tão pipa voada como tenta se falar por aí, não. Eu acho que erroneamente essa ideia. Né? Então ele se exalta no signo de terra, ao passo que ele se debilita no signo de água, Peixes. Então, isso é uma característica importante, né? Perceba. É num signo de água que Mercúrio se sente pior. Então, esse Mercúrio em Peixes pode dar muita fantasia e muita confusão com relação aos temas, por exemplo, de casa 10, que às vezes é a carreira do sujeito. Né? Eu não vou ficar aqui mencionando tudo, eu só estou passando para vocês uma dimensão para vocês se familiarizarem, tá? Com os conceitos. Outra coisa, as casas chamadas casas Dustana. Dustanas, na astrologia védica, são essas casas, digamos, maléficas. Casa 6, a casa 8 e a casa 12. Casa 6 fala sobre dívidas, casa 6 fala sobre obstáculos, casa 6 fala sobre inimigos, sobre doenças, casa 8 fala sobre instabilidade, casa 8 fala sobre vícios, inseguranças, ilegalidades e muitas outras coisas. Estou aqui, tem um lado bom também da casa 8, da casa 6, evidentemente, e a casa 12, que é a terceira casa, chamada de Dustana, essa casa maléfica, desagradável, e a casa 12 é a casa das perdas, a casa dos gastos. Então, isso traz pra gente uma ideia de que o Lagnesha, tá? Isso nos livros clássicos da astrologia védica, o Lagnesha, quando se encontra numa casa Dustana, isso enfraquece o mapa do sujeito, ou seja, enfraquece o sujeito. Então, existem muitos aspectos no mapa que eles não acontecem, chamados de yoga. Yoga são esses aspectos, essas confluências, esses posicionamentos específicos no mapa que a gente entende que há uma potencialidade ali, por exemplo. E tem muitos yogas, muitos aspectos que eles não acontecem porque o Lagnesha está fraco. Ou seja, ele está, por exemplo, numa casa Dustana. 6, 8 e 12. Tá? Eu digo que isso é um ponto de análise, tá? Lembre-se que são vetores. Então, bem, ele pode estar numa casa Dustana, é ruim, tá? Mas de repente ele está com um signo benéfico exaltado em conjunção, olhares de planetas benéficos ali. Quer dizer, tem vários. O dispositor daquela casa está próximo.
está próximo, né, não em conjunção, mas está próximo a 2, 3, no máximo 4 casas, né? Tanto para trás como para frente, né? Bem, mas não vou entrar muito nisso, mas eu estou trazendo para você, isso não é já de cara um indicativo interessante. Se o teu planeta regente do ascendente, seu Lagnesha, estiver na casa 6, na casa 8 ou na casa 12, já não é um bom sinal. Tem que ver outras coisas, mas já de cara é um vetor ruim. Tá? Upachaya são as casas Upachaya. Casa 3, a casa 6, a casa 10 e a casa 11. Casas Upachaya são as casas depois de muita luta você consegue a longo prazo os ganhos, tá? Na vida, das coisas da... Claro, que volto a dizer, é apenas um vetor de análise. Então as casas Upachayas melhoram com o tempo. Não é à toa que a casa 3 é a coragem e o empreendedorismo para a astrologia védica, né? A casa 6, os obstáculos, as dificuldades do dia a dia e tudo mais. E a casa 10, olha que interessante, né? Para a gente descobrir a nossa, digamos assim, a casa 10 é a casa da vocação. Então a casa da vocação, ela não é de imediato na vida. A gente passa por muitas dificuldades para encontrar esse chamado. Bem, então, isso é importante, porque se você tem o teu Lagnesha na casa 3, na casa 6, na casa 10 ou na casa 11, isso é um indicativo interessante, é um vetor de análise sobre os caminhos da vida e elas vão melhorar com o tempo. Por exemplo, então, claro, eu não vou falar de todas as casas, mas é importante que vocês tomem esse ponto no mapa de vocês como uma análise. Lembrem-se, os 4 significadores pessoais principais, os 4 significadores pessoais pela astrologia védica: ascendente, Lagnesha, o Sol e a Lua. Atenção aos planetas em conjunção com o seu Lagnesha. O signo aonde o seu Lagnesha está, ele é muito importante para a tua jornada. Se o Lagnesha ele é um representante da casa 1 que é você, então olha só a importância do signo do seu Lagnesha. Então é isso, gente. Próximo vídeo, ascendente em Câncer. Um abraço.